Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, para debater mais um tema relacionado à soberania do Brasil, e particularmente à soberania popular. Mas, infelizmente, nós vamos tratar de algo que nós estávamos tentando, há algum tempo, resolver no Brasil. Mas, diante de diversas circunstâncias e diante da destruição que está sendo imposta ao Brasil, voltou, que é a questão da fome. No Brasil, hoje, 20 milhões de brasileiros estão vivendo com fome crônica, 116 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Isso é inconcebível para um país muito rico. Esse Brasil não poderia ter 116 milhões de brasileiros num estado de segurança alimentar. Beth, com quem nós vamos contar hoje para debater esse tema tão cruel da realidade brasileira? Infelizmente. Deixa eu abrir aqui meu som. Bom, estamos aqui com o Frei Beto, que atendeu a nosso convite de debater esse assunto tão importante, como diz o Jorge, para a soberania do Brasil. Frei Beto, que é frei dominicano, teólogo, escritor, com 70 livros publicados. O Beto tem uma história de trabalho no movimento popular, na pastoral operária do ABC, no Instituto Cidadania, nas comunidades eclesiais de base, no MST, e em 2003 e 2004 ele foi assessor especial do presidente Lula e coordenador de mobilização social do programa Fome Zero. E hoje, entre outras atividades, Beto é assessor da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Obrigada, Beto. Nós pensamos que não há pessoa mais indicada para debater o tema conosco aqui do que você. Então, assim, acho que o Jorge já deu o pontapé inicial, né? O Brasil tinha sido excluído do mapa da fome em 2014, depois de 12 anos de governos do PT. Houve o golpe, né, que tirou a presidenta Dilma do governo, e hoje o Brasil volta para essa situação trágica de fome, com já milhões de pessoas padecendo de fome crônica. Então, queríamos aqui conversar com você como isso foi possível no espaço de tempo tão curto, né, 4 anos, 3 anos e pouco, que o Brasil voltou a estar nessa situação tão trágica. Bem, boa tarde para todos e todas que nos assistem. Eu queria agradecer a Beth Costa por esse convite, ao Soberania. É uma honra falar com vocês. E, justamente, como foi possível o Brasil agora retornar ao mapa da fome? Foi possível por absoluto descaso do governo Bolsonaro, como eu costumo tratá-lo, porque Nero foi imperador romano, mandou incendiar a cidade e tocava lira nas arcadas do palácio enquanto Roma pegava fogo. Coincidentemente, o nosso Bolsonaro também tem um lira à disposição, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Enfim, fecho parênteses. No governo Lula, nós criamos o programa Fome Zero. Quer dizer, o presidente Lula considerou a prioridade de seu primeiro mandato a erradicação da fome no Brasil. E, para isso, foram adotadas uma série de medidas que, efetivamente, conquistariam essa possibilidade. Mas, 2 anos depois, houve uma mudança. Radicou-se o Fome Zero e introduziu-se o Bolsa Família. Toda essa história eu descrevo em detalhes em um dos meus livros, intitulado Calendário do Poder, que pode ser encontrado aí na minha livraria virtual. Enfim, o Bolsa Família é um programa positivo, mas o Fome Zero era mais completo. Eu costumo dizer que o Bolsa Família é compensatório, enquanto o Fome Zero era emancipatório. Ou seja, as pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família, elas não foram
capacitadas para se tornarem produtivas. Elas ficaram na dependência do governo federal. E a proposta do Fome Zero era justamente desenvolver o protagonismo produtivo dos beneficiários. Isso não aconteceu com Bolsa Família. Então, na medida em que o golpe liderado pelo Temer derrubou a presidente Dilma e introduziu uma série de medidas de retrocesso ao país, como a reforma trabalhista e uma série de outras medidas, isso fez com que o aumento da exclusão, da miséria, das pessoas em situação de rua viesse com toda a força. O que nós temos hoje é essa população, mais da metade do Brasil, em situação de vulnerabilidade, agravado pela inflação, pelo aumento do preço dos combustíveis, refletindo no aumento dos produtos da cesta básica, pelo desemprego, que chega aí aos 14, 15 milhões de pessoas, e pela falta de perspectiva total desse governo, quer dizer, um governo absolutamente indiferente aos dramas da população brasileira. Ele só é sensível à elite brasileira, que é uma parcela mínima da população, mas que, no entanto, controla 48% da riqueza nacional. Basta ver o descaso do governo, até fazendo galhofa e piadas com o genocídio, a morte de mais de 615 mil pessoas em função da Covid, mortes que seguramente 2/3 delas poderiam ter sido evitados. Isso não foi porque o governo não tomou providências e continua, inclusive, batendo na tecla do negacionismo e na indicação de medicamentos inapropriados para combater essa pandemia. Frei Beto, olha, o senhor colocou uma questão muito importante, que é a questão da emancipação de mulheres e homens. Mas antes de prosseguir, o senhor falou dos seus livros, né? A Beth também falou, são mais de 70 livros publicados. Então, eu queria aqui recomendar para todos que estão nos assistindo, e outras vezes eu irei fazer ao longo desse nosso papo, a livraria virtual do Frei Beto, que é exatamente freibeto.org. Recomendo todos que vá à livraria do Frei Beto para adquirir um dos seus 70 livros, exatamente para compreendermos os graves problemas do Brasil e outros temas importantes relacionados ao nosso próprio desenvolvimento humano. Mas, Frei Beto, nessa questão que o senhor colocou aí, a questão da emancipação, que era exatamente a proposta inicial do Fome Zero, eu queria colocar uma coisa para o senhor, que o senhor pudesse esclarecer para os nossos internautas e telespectadores o conceito de segurança alimentar e qual o papel efetivo do Estado nesse papel de transformação, né, nesse papel emancipatório, porque isso acaba se perdendo e entramos numa agenda clientelista como pretende fazer Bolsonaro e outros, né, os governos de direita assim faziam. Pode explicar para a gente esse conceito de segurança alimentar? Veja bem, Jorge, olha, a questão é muito séria, porque a segurança alimentar é você garantir a impossibilidade de qualquer cidadão enfrentar o drama da fome. Isso exige um conjunto de medidas que foram adotadas durante o governo do PT. Por exemplo, manter estoques reguladores, o que esse governo não fez, não cuidou de estoques reguladores. Segundo, valorizar a agricultura familiar. Se existe algo revolucionário hoje no Brasil, é que a merenda escolar venha, os produtos da merenda escolar venham da agricultura familiar. Mas nem sempre, nesse governo golpista, os prefeitos respeitaram essa medida que já foi oficialmente aprovada. E, por outro lado, o governo atual ele favorece o agronegócio. E o agro não é tudo. O agro é uma pequena parcela da população brasileira
que se beneficia das exportações, estendendo algo que afeta drasticamente as nossas florestas, que é a monocultura. Ela é a principal responsável pelo desmatamento na Amazônia e no Cerrado para o aquecimento global, porque na medida em que as florestas são destruídas, então as emissões de gás carbônico elas vão predominando. E agora na COP26 nós vimos claramente que o planeta já chegou a uma temperatura de 1,5, e se chegarmos a 2,5, nós podemos ter enormes catástrofes que significam a erradicação da humanidade. Devo lembrar o seguinte: o universo tem 13,7 bilhões de anos. A Terra tem 5 bilhões de anos. Durante quase esses 5 bilhões de anos, porque o Homo sapiens, o ser humano, é muito recente, é de 200 mil anos para cá apenas. Durante quase 5 bilhões de anos, a natureza evoluiu no planeta Terra sem a nossa incômoda presença. E pode muito bem prosseguir sem a nossa incômoda presença. Porque, veja bem, Jorge, nós em tudo dependemos da natureza, não só na alimentação. Toda a matéria-prima desses equipamentos que nós estamos usando agora nessa emissão vem da natureza. Toda a roupa que nós usamos vem da natureza. Os móveis, o material de construção dos prédios em que nos encontramos, tudo vem da natureza. Agora, a natureza pode perfeitamente prosseguir a sua trajetória sem a nossa incômoda presença. E um dos fatores hoje é que o alimento deixou de ter, como nas comunidades indígenas, ainda hoje, e primitivas, valor de uso, ele passou a ter valor de troca. Não pensem, as pessoas que nos assistem, que o feijão, o milho, sobem de preço porque os supermercados ou os comerciantes decidiram fazê-lo. De jeito nenhum, sobem de preço porque o preço dos alimentos no mundo hoje é monitorado pela Bolsa de Valores de Chicago. Então, quando a Bolsa de Valores de Chicago aumenta o preço do milho, todos esses latifundiários, todo esse pessoal do agronegócio, imediatamente passa a produzir milho. Por quê? Porque eles não estão nada interessados na saúde e na sobrevivência da população brasileira. Estão interessados nos seus lucros particulares, na acumulação de suas riquezas, que, inclusive, em sua maior parte, permanecem em paraísos fiscais. Então, é todo um desacerto sistêmico, estrutural, e o que exige que a gente realmente se rebele contra isso, esclareça as pessoas em relação a isso, para construir um país diferente, um país de justiça. Nós somos 7 bilhões e 300 milhões de pessoas no planeta, e o planeta tem 11 bilhões, tem alimentos para alimentar 11 bilhões de bocas. Então, o problema não é a falta de alimentos, é a falta de justiça, é a falta de políticas distributivas. É aí essa tecla que a gente tem que esclarecer as pessoas. Indo um pouco nessa direção, Beto, das políticas públicas, o governo Bolsonaro, como você chama, acabou de sepultar o programa Bolsa Família, né? Acabou de acabar com essa experiência, mesmo compensatória. Ela resolveu a situação de milhões de famílias, né? E acabou de criar um tal de Auxílio Brasil, que tem um auxílio um auxílio emergencial que, inclusive, tem data marcada para terminar. É uma política pública que vai até dezembro de 2022. O que você acha desse tipo de política, novamente, desse governo? Parece que
excluiu, como diz o presidente Lula, o pobre do orçamento, né? Olha, essa é uma medida meramente eleitoreira. Primeiro porque esse Auxílio Brasil ele é muito inferior ao auxílio emergencial durante a pandemia. Segundo, fora as pessoas já cadastradas no Bolsa Família, ele excluiu aí mais de 30 milhões de pessoas que precisariam desse auxílio. E como você chamou a atenção, Beth, há uma data fixa para terminar esse auxílio, que é justamente quando termina o primeiro mandato do Bolsonaro. É como se ele dissesse, olha, se vocês me elegerem, eu vou prolongá-lo. Se vocês não me elegerem, me reelegerem, ele acaba. Eu espero que as pessoas tenham consciência um pouco do passado, em que o governo do PT adotou medidas muito mais favoráveis à sobrevivência da população, erradicando a fome e reduzindo a desigualdade social. Quando o PT estava no governo, se ia à feira livre com R$20 e voltava com a sacola cheia. Hoje, com R$20, você não consegue nem comprar os 3 ou 4 primeiros produtos na feira, porque estão todos encarecidos. Daí é importante bater nessa tecla. Essa é uma medida meramente eleitoreira, né, e feita com várias tramóias de precatórios, etc., para furar o teto de gastos, né? E nós não podemos aceitar esse tipo. O Brasil tem jeito, o Brasil sabe disso, porque viveu 13 anos de relativa cordialidade entre as pessoas, em que não havia esse clima de ódio, de insanidade, de ofensas. E nós podemos voltar a isso, podemos resgatar esse passado recente que hoje muitos querem encobri-lo e acabar com esse fanatismo dessa direita virulenta que quer cada vez mais agredir a nossa consciência, agredir a nossa cidadania, agredir inclusive a ciência, porque são negacionistas. Eles negam os avanços e as constatações da ciência. Chego até a dizer que a Terra não é redonda, né? Com a maior cara de pau. Ou seja, não tem nem vergonha de passar por grandes ignorantes que são. Frei Beto, o senhor é muito contundente, como sempre, né? Suas opiniões são muito claras, então eu acho que isso é muito importante. Nós temos aqui um internauta que está, Roberto Aquino Raimundo, que coloca a seguinte questão, ele faz uma questão muito em razão do que o senhor falou. 14 milhões de beneficiários do Bolsa Família, né, aceitaram o fim do programa sem nenhuma resistência. Quer dizer, aquilo que o senhor falou, não emancipar. É que, na verdade, nós temos que construir políticas públicas para emancipar a população, emancipar o povo brasileiro. Esse povo que, na verdade, nós defendemos aqui, que a soberania para nós é soberania popular, e não essa soberania meramente institucional de cima para baixo. Queria também colocar, Frei Beto, que esse auxílio emergencial que o senhor falou, de R$600, né, ele também era muito pequeno. Era muito pequeno. Tinha dinheiro, sim, para dar pelo menos R$1.200 para evitar que os trabalhadores se expusessem à Covid. Não deram porque todo o dinheiro, como sempre, é drenado para o mercado financeiro. Os banqueiros tomam conta do orçamento. Todo o nosso dinheiro só pode fazer o que os banqueiros querem, senão a bolsa fica esperneando, o mercado fica esperneando. São as pessoas que não trabalham, infelizmente. Frei Beto, queria colocar agora aqui para o senhor entrar na questão da reforma agrária. Mas antes, Jorge, se me permite uma palavra. Justamente, o Fome Zero, ele previa no seu conteúdo algo que não se fez durante o período do Bolsa Família, que é o trabalho de educação política do nosso povo. Infelizmente, com todos os avanços e conquistas e méritos dos 13 anos de governo do PT, não se investiu maciçamente, como se poderia e deveria fazer, na educação política do nosso povo.
Então, com isso, nós deixamos de criar uma nação de protagonistas políticos, de pessoas conscientes, de pessoas que, sendo beneficiadas pelo Bolsa Família, ao mesmo tempo elas seriam capacitadas para participar de movimentos populares, de sindicatos, de ONGs, de cooperativas, e soubessem aquilo que, nesse ano de 100 anos de nascimento de Paulo Freire, que o professor tanto enfatizava, que a leitura do texto seja precedida da leitura do contexto, ou seja, antes do letramento, perdão, nós temos que fazer a leitura do mundo. E a leitura do mundo, nesse caso, seria as pessoas entenderem por que há fome, por que há diferença social, por que o agronegócio ocupa tantas áreas, destruindo as nossas florestas, qual é a importância da agricultura familiar. Toda essa educação política ela não foi efetivamente feita. Nós, até no governo federal, fizemos um pequeno trabalho através da RECID, Rede de Educação Cidadã, mas era um pingo d'água no oceano, né? Poderíamos ter feito com alcance muito maior e seguramente o perfil do país hoje seria outro. Não, eu queria exatamente prosseguir por aí. Exatamente que é a questão fundiária do Brasil. Né? Se tem um problema no Brasil, temos milhares de problemas, mas talvez o grande problema brasileiro é a questão fundiária. É que permite essa grande desigualdade nessa concentração de terras. Pouca gente tendo muita terra e muita gente não tendo terra nenhuma. Né? Então, Frei Beto, o senhor falou a questão do agronegócio, um agronegócio que produz somente para poucos, que hoje está financiarizado, como o senhor colocou, né? Fora do Brasil, controlando e ganhando muito dinheiro, né? No trabalho das pessoas, da exploração das pessoas. E nós estamos nesse quadro. Frei Beto, fala para a gente por que é tão difícil fazer a reforma agrária no Brasil. Olha, para você ter uma ideia, Jorge, em 1950, isso é o censo do IBGE, 2/3 da população brasileira, ou seja, 64% da população, viviam na zona rural. E hoje, vivem na zona rural apenas 16% da população. 84% da população brasileira se encontram em cidades, em zonas urbanas, o que agrava o aumento de favelas, desemprego, violência e, sobretudo, uma questão importante aí, que é o consumo de alimentos industrializados, que são verdadeiros venenos. Ou seja, esse espaço rural ele foi ocupado progressivamente e maciçamente, digas, né, pelo agronegócio, pelo latifúndio, com a monocultura e pela especulação imobiliária. Este conjunto enorme de terras onde nada se cultiva. Está ali como, em vez do sujeito colocar o dinheiro dele no banco, ele compra uma terra e deixa a terra ali parada para poder valorizá-la e revender e fazer dinheiro com ela. Então, essa é uma questão seríssima, a reforma agrária. O Brasil e a Argentina são os 2 únicos países de toda a América Latina que nunca fizeram reforma agrária. Eu até costumo dizer que, na verdade, é só a Argentina, porque no Brasil houve, sim, uma reforma agrária que os atuais latifundiários insistem em manter o modelito, que foi a divisão de nossas terras em capitanias hereditárias. Né? Mas, ironia à parte, nós nunca tivemos uma reforma agrária e poderíamos ter feito. Eu acho que no primeiro mandato do PT, do governo Lula, haveria condições, não aquela reforma agrária dos seus sonhos, dos meus sonhos, dos sonhos da Beth, mas uma reforma agrária moderada, mas, de qualquer maneira, ampliaria a área de acesso de pequenas e médias propriedades, reduziria esse grande espaço apropriado pela monocultura e, na maior parte deles, de maneira ilegal. Né? Terras devolutas, terras indígenas, terras de poceiros, que são, através da violência, da chantagem, da pressão, das ameaças, ocupadas por esse
trator assassino chamado latifúndio, né, que, inclusive, adota em muitas fazendas, a gente tem visto, agora menos, infelizmente, trabalho escravo, né, análogo à escravidão. Muitos trabalhadores se encontram ali nessa situação. E a gente tem que se voltar contra tudo isso. Isso é uma exigência cristã, ética, cidadã, não importa. Qualquer princípio que orienta as nossas vidas nos obrigam a nos comprometer com a luta por uma sociedade mais justa, e isso passa por uma reforma agrária no Brasil. Ela é importantíssima, imprescindível e urgente. Muito bom, Beto. Beto, um dos movimentos sociais mais perseguidos, reprimidos com violência, estigmatizados, invisibilizados até pela grande imprensa, pela opinião pública, para impedir que os seus feitos cheguem à opinião pública e pela direita, os latifúndios, seus jagunços, é o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Porém, o movimento tem mostrado uma dinâmica, uma potência muito grande, ele cresce, se fortalece. Então, nesse contexto que acabamos de ver, da falta de uma reforma agrária, qual o papel do MST na produção de comida e distribuição de alimentos para o povo brasileiro? E a importância dele na própria resistência democrática? Olha, me agrada muito essa pergunta. Primeiro que eu sou muito vinculado ao MST desde a sua origem. E pouca gente sabe que o MST é hoje o maior produtor de arroz orgânico de toda a América Latina, ou seja, o arroz sem insumos como adubo químico e agrotóxico. Aliás, o arroz está entre os alimentos que foram encarecidos aí durante a pandemia, né? No MST, um pacote de 1 quilo de arroz custa de R$ 7 a R$ 8, né? E no Rio Grande do Sul, o MST espera colher para a safra de 2022 300 mil sacas. No início deste ano, foram colhidas 248 mil sacas, no valor de 20 milhões de reais. E 130 mil dessas 248 mil, elas continuam em estoque, pois a grande dificuldade que o MST encontra é escoar a produção. Por quê? Porque o principal comprador é o governo, né? Especificamente a Conab e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E em se tratando de produtos do MST, você sabe como é, né? Aliás, eu insisto com as pessoas que nos escutam, principalmente que moram em capitais ou próximas às capitais, que procurem adquirir alimentos orgânicos nos armazéns do MST. Ele mantém vários pontos de venda de produtos, né, da agricultura familiar, dos assentamentos, nas principais cidades brasileiras. Além disso, a Conab não tem aberto leilões para adquirir produtos da agricultura familiar. E, como eu já te falei, e nem o governo federal tem interesse em manter estoques reguladores. Então, o resultado é que o MST, nesse ponto, ele é muito afetado por esse desinteresse do governo e, sobretudo, pela pecha, né, que ele recebeu da grande mídia, de um movimento violento, de um movimento de invasão de terra. O MST nunca invadiu uma terra, ele ocupou. Explico a diferença. Invadir é eu invadir a sua casa e falar: olha, Beth, agora você sai daqui porque eu que sou o dono. Isso é invasão. Não. O MST faz um estudo muito detalhado de cada área de terra que ele vai ocupar. Ou seja, são áreas que pertencem, por exemplo, ao governo federal. Eu fui testemunha disso quando estava no governo. Havia uma área ocupada pelo um grupo indígena no sul da Bahia e vários proprietários, os supostos proprietários, foram reclamar lá no Planalto. E o presidente Lula chamou o presidente
chamou assessores, entre eles o presidente do Banco do Brasil. E o presidente do Banco do Brasil falou, mas esses caras estão reclamando o quê? Essa área não pertence a eles, pertence ao Banco do Brasil. Aí, quer dizer, é claro, o presidente não pode saber tudo, mas imediatamente o Lula passou a terra àqueles que a ocupavam. Todo o Pontal do Paranapanema é terra invadida por grileiros, por latifundiários, é terra da União. Até explico isso. Em 1850, o Dom Pedro II resolveu registrar as terras do Brasil. Não havia cartórios, então ele mandou que cada proprietário fosse a uma paróquia e registrasse a sua extensão de terra. Então, eu fui lá na paróquia, registrei a minha extensão, o Jorge foi lá na paróquia, que é meu vizinho, registrou a dele, mas entre uma área e outra ficou um grande pedaço de terra que nem ele nem eu registramos. Então, como o governo tinha estabelecido uma data, fixou uma data para esse registro, essas terras não registradas são chamadas terras devolutas, ou seja, foram devolvidas à União, ao governo, ao Estado. Elas não pertencem nem ao Beto, nem ao Jorge, elas pertencem ao Estado. No que os latifundiários tomaram consciência de que havia tantas terras devolutas, o que eles fizeram? Eles falsificaram escrituras e colocavam o papel dentro da gaveta do armário da fazenda e grilos. E o grilo solta uma resina que envelhece o papel. Daí que vem a expressão grileiro. Né? Eles são grileiros porque falsificaram documentos e se apropriaram de terra. Então, quando o MST ele ocupa, ele está a par de todos esses detalhes. Ele sabe que aquela terra não é do fulano A ou da fulana B. Pertence à União e foi indevidamente, criminosamente apropriada por um latifundiário, e o governo, como tem o rabo preso, não teve coragem, força, decisão, vontade política de tirá-los ali, ainda que por força policial. Frei Beto, são tantas coisas que o senhor está esclarecendo. Ô Jorge, antes de passar para você, eu estou vendo aqui uma pergunta de alguém que está nos acompanhando, que toca no assunto do MST. Ele pergunta assim, não é uma contradição do MST ser um movimento revolucionário e, ao mesmo tempo, entrar na Bolsa de Valores, como fez agora? De jeito nenhum. É uma falha de setores da esquerda brasileira achar que a sociedade nova só vai começar depois da Revolução. Não, só haverá revolução se nós começarmos já aqui e agora. O bom exemplo disso foi a derrubada da ditadura. A ditadura não caiu em 1965, depois de 21 anos, porque o povo foi lá para as ruas e pressionou os militares. Não, ela já vinha caindo desde o início dos anos 70, com a emergência dos movimentos populares, dos movimentos sindicais a partir de meados de 70, enfim, de vários outros movimentos, o próprio MST, a CUT, tudo isso surgiram antes do fim da ditadura. Então, é importante nós abrirmos espaço nessas estruturas do capitalismo, até porque nós estamos, primeiro, dando um exemplo de ética e canalizando esses recursos para ações absolutamente favoráveis às pessoas mais vulneráveis e mais excluídas. Então, todo o meu apoio, eu acho muito importante, louvo as pessoas que poderiam colocar o seu dinheiro em outras atividades lucrativas e estão escolhendo colocá-lo na Bolsa através da carteira do MST. Parabéns. Olha, Frei Beto, que eu estava falando, né, o senhor está dando tantas explicações, né, aclarando, na verdade, né, coisas que poderiam até ser contraditórias, mas acabam não sendo. Uma resposta como essa agora que o senhor nos deu. É a evolução, mas é uma evolução para se buscar justiça, para se buscar um equilíbrio,
Não esse desequilíbrio que nós vivemos hoje, em que poucos têm muito e muitos não têm nada. Então, temos que usar as estratégias para atingir uma transformação e uma emancipação da nossa população, do nosso povo. Frei Beto, olha, antes de prosseguir, eu queria aproveitar mais uma vez para divulgar a livraria virtual do Frei Beto. É muito importante. Frei Beto tem mais de 70 livros escritos, livros que poderão nos ajudar demais a compreender os problemas que nós estamos passando hoje, no Brasil e em todo o mundo. Então, eu recomendo a todos, né, visitarem a loja virtual do Frei Beto, que é www.freibeto.org. Essa é a livraria do Frei Beto. Seu próprio nome. freibeto.org. Quero acrescentar, Jorge. Por favor, pode falar o senhor. É isso mesmo. Isso mesmo? Não, www.freibeto.org. Eu quero acrescentar que o livro chega na sua casa pelo correio e a preço mais barato do que na internet ou nas livrarias presenciais. Opa, então é uma oportunidade para que a gente possa comprar um livro de uma forma com preço melhor para todos, ainda mais nesse momento difícil que nós estamos passando em todo o país, diante da economia. Direto do produtor, né? Direto do produtor ajudando os nossos trabalhos pastorais e comunitários. Opa, que legal. Muito importante. Frei Beto, olha, o senhor tem tocado em tantas coisas que não dá para não fazer um comentário aqui colateral, né? E eu gostaria de frisar essa questão da lei de terras que o senhor fala de 1850, isso é muito importante, porque o que fizeram em 1850, a grilagem, né, a partir dali, é o mesmo que o Bolsonaro está fazendo agora, no INCRA, né, por meio de ruralistas que ocupam o Estado brasileiro no INCRA, exatamente para facilitar o acesso dessas pessoas a terras que pertencem ao Estado brasileiro. Ou seja, vão se apossar mais ainda, e principalmente de terras da Amazônia, o que é muito mais grave o que nós estamos vendo hoje, principalmente com essas queimadas. O que está por trás das queimadas é exatamente o avanço do agronegócio e a ocupação dessas terras, de forma irregular. Terras que deveriam ser mantidas para a preservação da espécie humana, como disse bem o Frei Beto, né, no nosso início, né, a questão do meio ambiente, né, a questão da proteção da terra. Além disso, Frei Beto, não dá para não comentar a questão do estoque regulador. Ter governo, né, que não faz estoque regulador, ter um governo como o de Bolsonaro, que revogou a lei delegada número 4, era de 62, era uma lei que protegia, era uma lei em que o Estado poderia intervir na economia em casos de abuso de poder econômico, principalmente para assegurar um preço justo dos alimentos. Bolsonaro revogou. Então, que todos possam compreender, esse Estado que Bolsonaro e Paulo Guedes defendem, esse Estado liberal, essa liberdade econômica é só para os ricos, não é para proteger o povo. Eles não estão aqui para proteger a população. Eles estão para proteger os muito ricos, e principalmente os banqueiros. Frei Beto, o senhor defendeu recentemente, né, que deveria a ONU, o mundo, os países ricos deveriam criar um sistema de proteção para o combate à fome. Há dados que dizem que 9 milhões de pessoas morrem de fome por ano. Frei Beto, como instituir isso num mundo com tanta concentração de renda patrimonial, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro? Como estabelecer um sistema de equilíbrio que possa haver distribuição da riqueza para acabar a fome no mundo? Você veja, Jorge, como que a cultura neoliberal capitalista envenena a nossa consciência. A Covid já matou quase 5 milhões de pessoas. Mas quando ainda não havia sido atingido o índice de 1 milhão, houve uma grande mobilização mundial, grande investimento de capital na busca da vacina. O mundo todo se mobilizou em busca da vacina. E há muitas décadas, uma vacina não era elaborada em tempo tão curto quanto as que combatem hoje a Covid. E, no entanto, como você frisou, 9 milhões de pessoas morrem de fome por ano. E não há igual mobilização. Veja bem, a fome mata muito mais do que qualquer pandemia. E por que não há igual mobilização?
por uma razão terrível, cínica, porque a fome, ao contrário da Covid, faz distinção de classe. Ela só atinge os mais pobres. Enquanto a pandemia não faz distinção de classe, atinge ricos e pobres, efetivamente muito mais os pobres do que os ricos, porque os pobres têm menos recursos de proteção, de evitar aglomerações. Vide o caso do Brasil, ônibus lotados, trens lotados, ou seja, não houve lockdown, né? O governo federal condenando qualquer ameaça de lockdown, porque isso ia afetar a economia. No entanto, estamos aí carregando, fora os 612 mil mortos, 618, não me lembro agora o dado de hoje, aquelas pessoas que ficaram com sequelas, né? E são muito vulneráveis, importante isso. Então, essa é uma questão importante. O mundo não será minimamente humano e justo enquanto não erradicar a fome. O direito humano número 1 de todos nós é o da alimentação. Por quê? Porque sem ele, nós não somos capazes, sem ela, nós não somos capazes de nada. A gente pode prescindir de roupa, pode prescindir de teto, tem gente aí na rua, pode prescindir de emprego, pode prescindir de laços familiares, só não podemos prescindir do alimento. Não há como sobreviver sem alimentação. E, no entanto, a humanidade ainda não conseguiu assegurar esse direito básico a toda a população, como, aliás, faz um país como Cuba. Né? Cuba, eu defendo Cuba como o país em que mais respeita os direitos humanos, porque os 3 direitos humanos fundamentais são garantidos a todo o conjunto da população cubana, que é de quase 12 milhões de habitantes, pela ordem: alimentação, saúde e educação. Então, enquanto não alcançarmos esse patamar mínimo, nós não deveríamos sentir no direito de nos chamar de humanidade, porque isso é uma atrocidade. Pessoas não terem o que ingerir em termos de nutrientes, de vitaminas, de proteínas, de carboidrato, por não disporem de recursos. Daí a importância de uma renda básica nacional e universal. Já se fez o cálculo que, com o PIB do planeta, daria para assegurar a cada família de 4 pessoas uma renda de $11 mil por ano. Ou seja, isso faria com que as pessoas tivessem acesso a bens fundamentais para a sua sobrevivência e dignidade. E nós temos que lutar por isso. Essa renda básica ela é fundamental. Beth, deixa eu só fazer um comentário aqui, Frei Beto. Você tocou num ponto muito importante, né, que é exatamente esses 3 itens fundamentais, que é alimento, saúde e educação. Só há liberdade e só há democracia numa sociedade, num Estado em que assegura isso a todos os seus cidadãos. Sem alimentação, sem saúde e sem educação, não há liberdade e não há democracia. Votar a cada 2 anos, como fazemos aqui, não nos garante ter democracia. De fato, temos uma democracia formal, mas com um povo miserável, passando fome, como nós estamos falando aqui, infelizmente, com esse programa de hoje. Frei Beto, peço desculpas, mas queria fazer ressaltar esses pontos. Não, porque parabéns. O senhor tocou no ponto central. Agradeço. Essa farsa da democracia liberal. É uma farsa. É uma farsa. Se garantir isso, não há como falar em democracia. Beth. Ou, em outras palavras, só a democracia política se ela está respaldada pela democracia econômica. Isso é fundamental. Por isso que eu sou defensor do voto obrigatório. Amigos meus de esquerda são contra a minha posição e eu sempre digo a eles: por que eu sou obrigado a pagar imposto? O dia que o imposto for facultativo, eu serei a favor do voto facultativo. Mas enquanto eu sou obrigado a pagar imposto, eu devo ser obrigado também a escolher quem vai administrá-lo. Ou seja, quem vai ocupar a máquina do Estado que administra os nossos impostos. Beto,
A Covid, né, a epidemia da Covid, ela acabou colocando muito mais nas manchetes, a olho nu, a extrema desigualdade que existe no nosso país, né? O Brasil é considerado um dos países mais desiguais do mundo. E também há teóricos que dizem que esse momento atual da humanidade, nessa disputa entre civilização e barbárie, né, como se diz, ela coloca em risco o próprio sistema capitalista, né, a própria sobrevivência do sistema. No seu modo de ver, e muita gente fala que é possível uma transição ecológica para que possa haver mais justiça sobre o planeta. O senhor já falou sobre a questão da proteção à natureza, à economia e a economia que respeita o meio ambiente, mas nesse mundo que talvez evolua para um outro tipo de distribuição de renda, o senhor considera fundamental essa transição ecológica, esse novo modelo econômico que leva em conta, como o senhor falou, a democracia, a economia, a distribuição de renda, a solidariedade, num mundo que faz uma transição pelo respeito máximo à natureza? Olha, Beth, você tocou num ponto para mim fundamental, que é a questão socioambiental, que infelizmente a esquerda ela chegou tarde a esse tema, como chegou tarde também a importância da internet, das redes digitais, que eu me recuso a chamar de sociais, porque elas não criam necessariamente sociabilidade, até criam muita animosidade. Então, eu sempre uso o nome técnico, redes digitais. A questão ecológica, ela é tão fundamental, primeiro porque a ameaça é real. A ameaça é real, ou seja, a temperatura do planeta está subindo e há vários produtos aqui no Brasil, como, por exemplo, a soja. Se as folhas da plantação de soja, a fotossíntese, né, passar, o calor chegar a 43 graus, não há fotossíntese. Isso é uma ameaça terrível. Nós temos, por exemplo, o café não pode passar de 34 graus, o trigo não pode passar de 30 graus. Então, essa é uma questão básica. A natureza não vai se reproduzir se esse aquecimento chegar a 2,5, isso aí vai ser realmente muito grave. Agora, não podemos separar a questão ecológica da questão social, porque ela afeta principalmente os mais pobres. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção para 2 pontos. Primeiro, por que a bandeira ambiental é tão importante? Porque também ela não faz distinção de classe. Ou seja, a humanidade, a questão ambiental é como um voo transatlântico do Rio de Janeiro para Paris. Dentro do avião tem 3 classes. A primeira classe, a classe executiva e a classe econômica. Mas quando ele vem abaixo, todos morrem igualmente. Essa é a questão ecológica. O mundo está dividido em classes, mas a devastação ambiental não faz distinção de classe. Segundo, eu queria insistir com as pessoas que nos acompanham, se você quiser ter uma excelente introdução à questão socioambiental, leia a encíclica do Papa Francisco chamada Louvado Seja, ou em latim, Laudato Si. Tem na internet, é de graça, é de fácil acesso. O Edgar Morin, que é um dos principais intelectuais do mundo, e acaba de completar 100 anos, e que não tem nada de religioso, ele declarou: não há na história da ecologia documento mais importante do que a encíclica Louvado Seja do Papa Francisco. Então, eu creio que é muito importante porque, para quem está fazendo educação ambiental, educação popular, use o texto da encíclica nas suas reuniões, nos seus debates, porque ele é extremamente didático e esclarecedor.
Frei Beto, olha, está passando rápido o tempo com o senhor aqui, muito intenso, Tá bom. temas muito profundos. E eu quero colocar para o senhor aqui uma questão. Né? Ano que vem nós vamos ter eleição no Brasil. Há perspectiva das forças, espero que assim esperamos, que as forças populares, democráticas e progressistas consigam vencer a disputa presidencial do próximo ano. Frei Beto, o que o senhor propõe aí, vindo assumir essas forças populares, um novo governo do Brasil, quais medidas deveríamos fazer para efetivamente assegurar a segurança alimentar? Bem, primeiro, felizmente, Jorge, a gente tem um Luiz no fim do túnel, né? Ou seja, isso é importante frisar essa tecla. Mas não podemos pensar só na reeleição do Lula. Nós temos que pensar em vários aspectos. Primeiro, é preciso ter um projeto de Brasil. Não podemos centrar a nossa mobilização apenas em torno do nome do candidato. É preciso ter um projeto de Brasil. Isso é fundamental. Segundo, é preciso levar em conta também o conjunto da obra, ou seja, renovar as assembleias legislativas, a Câmara dos Deputados, os Senados e os governos estaduais. Então, no nosso voto, nós devemos prestar muita atenção na escolha dos candidatos a ocupar esses cargos. E, sobretudo, começar desde agora o nosso trabalho de volta às bases, porque nós da esquerda abandonamos as bases nas últimas décadas. E, com isso, essas bases elas foram progressivamente ocupadas pelo fundamentalismo religioso, pelo narcotráfico e pelas milícias. Então, é hora de nós voltarmos à base, intensificarmos o trabalho de educação popular e mobilizar as pessoas à consciência crítica. Aí tem alguém que me pergunta, mas eu aqui no meu bairro já convidei o pessoal para uma aula sobre história do Brasil ou sobre política, ninguém se interessou. Sabe por que não se interessou? Porque você não leu Paulo Freire, você não tem pedagogia. Se você, no seu bairro, convidar para uma oficina de música, eu garanto que não vai caber na sala. A garotada vai toda. Se você convidar, para um cineclube, não vai caber na sala. Ou seja, você tem que atrair as pessoas por aquilo que interessa a elas. Mas, numa hora que você está ali na oficina de música, você vai analisar as letras do Vandré, do Caetano, do Gil, do Chico Buarque, sabe? E a análise dessas letras vai abrir a consciência dessas pessoas. Mesma coisa vale para o cinema. Você joga lá um filme no cineclube e depois abre o debate. E o cinema vai mexer com a cabeça dessa garotada. Então, é fácil fazer o trabalho de base. É preciso ter vontade. E precisa ter pedagogia também, não se improvisa. É claro, se você chega num bairro em que as pessoas não estão nem aí com questão de política, e falar, vamos fazer uma oficina aqui promovida pelo nosso partido sobre eleições. Ninguém vai. Agora, abre lá um curso bíblico para você ver se não vai. Sabe? E vai muita gente. E quanta gente se tornou militante através das comunidades eclesiais de base, dos círculos bíblicos, enfim, do trabalho pastoral, através de uma nova visão da Bíblia. Essas pessoas passaram a se mobilizar, deixaram de lado a sua alienação e se tornaram, até hoje, aguerridos militantes. Então é isso, precisamos voltar à pedagogia libertadora. Muito bom. Muito bom, Beto, muito bom ouvir você, muito bom esse nosso papo. Eu queria, então, já que a gente está se encaminhando aqui para o final, saber se você tem alguma mensagem final para passar para aqueles que estão nos assistindo e têm rasgado elogios a você. Não dá para a gente ler aqui, mas magnífico programa, que bom ver o Frei Beto, muito bom esse debate, então você conseguiu ajudar muito aqui no nosso debate sobre a questão da soberania. Então, vou abrir para as suas considerações finais e para a gente poder, infelizmente, encerrar a nossa conversa. Espero que você volte outras vezes.
Ok, eu quero agradecer a vocês, né, por esse convite, por essa oportunidade, agradecer ao pessoal aí que nos acompanha nesse papo. Voltar a insistir que todos podem ter acesso aos meus livros e também artigos meus, inclusive assinar os meus artigos que eu escrevo semanalmente, através da minha livraria virtual, freibeto.org, né, www.freibeto.org, e dizer o seguinte: vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Isso é fundamental, né? E vamos à luta, vamos continuar, como diz o Paulo Freire, alimentar o esperançar. Não é ter esperança, é mais do que isso. É aquela esperança que nos faz protagonistas do futuro que queremos. Legal. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigada, Beto. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos, agradecendo imensamente ao Beto por essa conversa, agradecer a todos os que nos acompanharam. Semana que vem nos encontramos novamente por aqui. Tchau para todos. Tchau.